Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, é, delicado, mas super importante. Parafilias e a prevenção da violência sexual aqui no Brasil. Vamos usar como base uma dissertação de mestrado lá da UFRGS. Olha, a violência sexual é, infelizmente, uma realidade muito séria por aqui, né? E entender os transtornos parafílicos que podem estar por trás de alguns desses casos é fundamental. Mas a questão é, será que a gente tem as ferramentas certas, o conhecimento, para prevenir? Vamos investigar isso. Exato. E para começar, acho que vale a pena definir o que é parafilia, né? Basicamente, a gente está falando de fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais que são intensos, recorrentes e focados em objetos ou situações, digamos, não muito comuns. Isso pode ou não envolver sofrimento ou falta de consentimento. Hum. E essa é uma distinção importante, né? Que mudou um pouco a visão da psiquiatria sobre o assunto, certo? A diferença entre só ter uma parafilia, um interesse, e ter, de fato, um transtorno parafílico, como o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Americano, coloca. Precisamente. Ter um interesse sexual, digamos, fora do padrão, uma parafilia, não é por si só um problema psiquiátrico. Vira um transtorno parafílico quando causa um sofrimento importante para a pessoa, ou atrapalha a vida dela, ou, e isso é crucial, envolve atos sem consentimento ou que causam dano a outras pessoas. Tanto o DSM-5 quanto a CID-11, da OMS, hoje focam muito nisso, no dano ou na falta de consentimento. Entendi. É uma separação bem clara. E sobre a frequência disso? Esses interesses, eles são muito raros? Olha, aí é que os dados podem surpreender um pouco. Claro, a maioria dos estudos que a gente tem vem de populações forenses, de pessoas que já cometeram crimes. Mas pesquisas feitas na população geral, geralmente online, de forma anônima, sugerem que interesses parafílicos tipo voyeurismo, fetiches, são na verdade bem mais comuns do que se imagina. Sério? Sim. Teve um estudo canadense, por exemplo, que mostrou que, tipo, metade das pessoas na amostra tinha algum interesse parafílico. E um terço já tinha praticado alguma coisa relacionada a esse interesse. Metade? Nossa, isso realmente muda a percepção que a gente tem, né? Mas e aqui no Brasil? A gente tem essa clareza, esses números? Pois é. Aí que está o nosso grande ponto cego. Faltam estudos populacionais robustos aqui no Brasil para a gente entender qual é a real prevalência dessas fantasias, desses comportamentos. A gente tem dados, sim, alarmantes sobre violência sexual. Sim, os do Sinana. Exato. Os do SINAM. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Eles mostram números assustadores, que crianças e adolescentes são as maiores vítimas, que o agressor geralmente é alguém conhecido da família e que acontece muito dentro de casa. Mas esses dados, eles não detalham quase nada sobre o perfil dos agressores, sabe? Se eles têm ou não algum transtorno parafílico associado. Sem esse mapa, fica muito difícil pensar em prevenção direcionada. Hum. E essa falta de um diagnóstico mais preciso, claro, tem consequências bem reais. A dissertação que a gente está usando como fonte até traz um estudo de casos, sem entrar em detalhes gráficos, claro, mas que ilustra bem isso. Mostra um caso de transtorno pedofílico que passou anos, a pessoa teve contato com serviços de saúde, até com a justiça, e o transtorno não foi identificado. Exatamente. E as consequências dessa falha no diagnóstico foram gravíssimas, né? Resultaram em mais vítimas. Isso conecta direto com a necessidade da gente pensar em abordagens preventivas. E como funcionam essas abordagens? Porque parece algo bem diferente da nossa realidade, que é muito focada na punição depois que acontece, né? Sim, são modelos bem diferentes. Existem programas, por exemplo, o Prevention Project Dunkelfeld, lá na Alemanha, ou o PPPSV, na Índia, que oferecem tratamento antes que um abuso sexual ocorra. O foco em pessoas que reconhecem ter uma atração sexual por crianças e buscam ajuda por conta própria, voluntariamente, muitas vezes de forma anônima, Ah, interessante. para aprender a controlar esses impulsos e, principalmente, não causar dano. A ideia é intervir no risco, entende? Não só punir o crime depois. Uma abordagem bem mais proativa, então. Bom, considerando tudo isso que a gente conversou,
A complexidade dos conceitos, essa nossa falta gritante de dados específicos aqui no Brasil. E a existência desses modelos de prevenção lá fora, qual seria o saldo principal dessa nossa análise? Olha, acho que o saldo é que a gente precisa urgentemente ampliar esse debate no Brasil. Primeiro, entender bem a diferença entre interesse e transtorno. Segundo, coletar dados nossos, né, sobre prevalência, sobre o perfil de quem comete as agressões. E terceiro, discutir a sério a viabilidade de trazer ou adaptar estratégias de prevenção que vão além da simples punição. Precisamos pensar em como proteger as potenciais vítimas, atuando também sobre o potencial de risco, oferecendo caminhos para tratamento antes que o pior aconteça. Faz todo sentido. Mas imagino que implementar isso aqui não seja nada simples. Definitivamente não é. E isso levanta uma questão final importante para a gente refletir mesmo. Considerando todo o estigma que existe, as dificuldades de diagnóstico, a quase ausência de programas de tratamento preventivo específicos aqui no Brasil, que barreiras sociais, legais, até éticas a gente precisa superar para conseguir, de fato, implementar abordagens que protejam crianças e outras vítimas de forma mais eficaz, atuando antes que a violência aconteça? Uma pergunta crucial, sem dúvida, para a gente continuar pensando. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise, esperamos ter ajudado a trazer um pouco mais de clareza e, quem sabe, novas perspectivas sobre esse tema tão complexo. E para mais discussões aprofundadas como esta, fica o convite, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Até a próxima!